Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos a leitura orante da Palavra de Deus. Deixemos que a Trindade Santa entre em nosso coração, faça arder o nosso coração, como ardia o coração dos discípulos de Emaús. Tracemos sobre nós o sinal da cruz, o sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta. De modo muito especial hoje, quero agradecer pelo dom da vida, pois hoje é meu aniversário. Eu te agradeço, Senhor. A vida é uma peregrinação. Quem caminha vê muito mais. Eu não tenho um caminho novo, eu tenho um novo jeito de caminhar. E a vida, ela precisa ser rezada, meditada e contemplada. Minhas orações e obras, meus pensamentos, tudo eu te ofereço, Senhor, no dia de hoje. Inclusive, hoje é o Dia Mundial da Saúde e peço saúde a todos os brasileiros, a todas as pessoas, principalmente as que estão contaminadas com o Covid-19. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja sempre o meu guia, meu amparo durante toda a minha vida. Nesse Dia Mundial da Saúde, abramo-nos à ação do Espírito Santo em nós para que a força da ressurreição de Cristo abra o olhar de nossa fé, como abriu os olhos dos discípulos de Emaús, quando Jesus partia o pão e fazia arder o coração deles quando lhes explicava as Escrituras. No silêncio do nosso coração, acolhamos a palavra de Deus, a fim de que, por meio dela, a ação do Espírito Santo se mova em nós e continue a habitar e a viver em nós e a revelar-nos a face do ressuscitado em nossos irmãos. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, de distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faça uma leitura atenta do Evangelho novamente e perceba a pedagogia de Jesus no diálogo com os discípulos. Retome as expressões que chamaram sua atenção. Destaque os sentimentos dos discípulos antes e depois de reconhecerem que aquele peregrino era o Senhor. Lucas situa o fato naquele mesmo dia, isto é, na manhã de Páscoa. Para os dois discípulos, o sonho acabara e terminara da pior maneira possível. O Mestre fora crucificado e não havia sinais de ressurreição. O peregrino os ajuda a reler sua história à luz do amor de Deus. A palavra fez arder seu coração, porém, foi o amor que mudou suas histórias. Eles o convidaram para ficar em sua casa. Ao partir do pão, Eucaristia e partilha, seus olhos se abriram. E porque eles o reconheceram, regressaram a Jerusalém e seu sonho adquiriu luminosidade definitiva. É o ponto de partida da missão. Em Jerusalém, lugar da tribulação e da vitória, reencontram a comunidade cristã, a comunidade dos discípulos do ressuscitado. O que o texto diz para você hoje? Qual seria a sua resposta se Jesus lhe fizesse essa pergunta? O que estáis conversando pelo caminho? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Como e onde você reconhece Jesus ressuscitado? Cada encontro pessoal com o Senhor Jesus move a pessoa a ir ao encontro dos outros para encontrar esse encontro, para contar esse encontro, para partilhar a riqueza desse encontro. Ninguém pode somente ficar quieto em seu lugar contemplando Cristo ressuscitado. Há que pôr-se em caminho e marchar até os outros irmãos, para que juntos formemos uma comunidade de irmãos baseada no amor e no respeito mútuo e anunciemos a esperança de que a vida humana tem futuro em Deus, ao vivermos no presente como irmãos e irmãs, alimentados pelo pão da palavra e pelo pão eucarístico. A experiência dos dois discípulos de Emaús nos mostra que a Páscoa não é uma recordação, é salvação, é vida hoje e aqui para você, para mim, para todos nós. Temos, sim, nossas decepções em relação à comunidade, à vida, pela história, pela situação, mas se escutarmos atentamente e profundamente a palavra de Deus e nos alimentarmos de seu corpo e sangue, não tem como não formar uma comunidade de irmãos. Os dois discípulos de Emaús, há uma coisa a nos ensinar sobre como devemos ser igreja. Para construir ou reconstruir uma comunidade de discipulado, necessitamos fazer uma experiência profunda com o Senhor ressuscitado. Convidá-lo a entrar na nossa casa. Para nos tornarmos evangelizadores do ressuscitado, necessitamos conversar com ele longamente. O que o texto leva a dizer a Deus? Faça sua oração a partir desta súplica dos discípulos. Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Fica, Senhor, conosco.
neste tempo de provação, pois já não enxergo tão bem. Fica comigo, Senhor, pois parece-me o fim, mas na verdade são apenas nuvens que escurecem o céu da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a crer e confiar em Tuas palavras e nas de Teus profetas que continuam a falar hoje. Obrigado por tantos testemunhos daqueles que nos transmitiram a fé, que eu também seja uma testemunha fiel do Teu imenso amor, Senhor. Obrigado pelo inestimável sacramento da Eucaristia, o maior presente que nos deixaste, pois és Tu mesmo, Senhor. Obrigado pelos Teus sacerdotes que consagram o pão e o vinho para se tornarem Teu corpo e sangue. Envia, Senhor, mais santos sacerdotes para a Tua messe. Obrigado pelo dom da vida, por me fazer sacerdote também, para alimentar tantos irmãos e irmãs. Obrigado por fazer arder todos os dias o meu coração com a Tua palavra, que me alimenta, que me sustenta e que me dá vida. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual é a aplicação da palavra de Deus em sua vida? Sintetize em poucas palavras o que você sentiu em seu coração para colocá-lo em prática durante o dia. O que você se propõe a viver hoje? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quarta-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.